eu quero falar um pouco a respeito de pensamento. Se nós entendermos hoje que tem grande importância o nosso pensamento, já vai ser algo muito bom, amém? Nós podemos pensar certo, podemos pensar errado. Então, somos nós, seres humanos, filhos de Deus, que administramos os nossos pensamentos. Não é Deus que coloca pensamentos bons em mim. Eu decido o que eu penso. Eu decido o que permito passar pela minha mente. Então, o nosso poder de decisão, ele não funciona sem passar pelos nossos pensamentos. Quando nós decidimos alguma coisa, primeiro nós pensamos. Uma coisa errada, quando ela vai cometer, por exemplo, um adultério, ela não comete um adultério sem pensar. Ela pensa naquilo primeiro. Então, da mesma forma, quando nós decidirmos por algo certo, nós também vamos pensar. Então, o poder de decisão é nosso. Quando eu decido certo, é muito bom. Agora, quando eu decido errado, a consequência é ruim. Mas por que é que eu tomo decisões certas ou erradas? Eu preciso de uma base legal para poder ter a segurança de que eu posso tomar sempre decisões acertadas. As pessoas, às vezes, elas se confortam dizendo: errar é humano. Errar é humano. Animal não erra, ele age por instinto. Nós que pensamos, erramos. Então é humano que erra mesmo. Agora, nós não precisamos errar. Se você pensar em Jesus, por exemplo, Jesus foi um ser humano normal, como qualquer um. E ele decidiu não errar. Então, olha só, os nossos pensamentos, eles não podem ser como um jogo de azar. Ou seja, eu penso alguma coisa e faço e vamos ver se vai dar certo. Não é isso que Deus tem para nós. Não foi nisso que Deus pensou quando Ele projetou o ser humano. As nossas decisões, elas precisam se fundamentar em algo perfeito, para poder ser perfeito. Para eu achar que uma coisa que eu vou fazer vai dar certo, eu preciso me basear em algo certo. O que é mais certo do que os pensamentos de Deus? Você concorda que os pensamentos de Deus são corretos? Então, os pensamentos de Deus são uma base concreta, uma base ideal para nós fundamentarmos os nossos pensamentos. Porque afinal, eu penso, depois que eu penso, eu decido, eu tomo uma decisão, depois que eu tomo uma decisão, eu coloco aquilo em prática, eu pratico. E depois, em quarto lugar, o que eu faço? Eu recebo os resultados, a consequência daquilo que eu pensei, decidi e depois pratiquei. Então, para nós termos um bom resultado naquilo que cremos, precisamos fazer tudo certo. Bom resultado vem quando tudo é feito certo. E como saber qual é o pensamento certo? Quando nós consideramos que os pensamentos de Deus são pensamentos certos, são pensamentos corretos, então, pensar como Deus pensa é um pensamento certo. Então, o que mais importa para nós, seres humanos, nos pensamentos de Deus, é aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Olha só, você já imaginou que infinidade de coisas Deus pensa? Deus pensa muito em nós, mas Ele pensa em tantas outras coisas. Deus não abandona ninguém, nem os animais, nem a natureza. Mas para nós, o que mais importa nos pensamentos de Deus é o que Ele pensa a nosso respeito. Nós sempre consideramos que Deus pensa algo a nosso respeito. Porque quando a gente está em alguma situação, a gente logo lembra de Deus. Quando alguma coisa aperta para o nosso lado, logo a gente pensa de Deus. Ei, cadê Deus? Onde é que está Deus? O que será que Deus está pensando? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Já passaram por isso? Então a gente já começa logo a questionar onde é que Deus está. Ou seja, onde é que estão os pensamentos dele? Onde é que estão os olhos dele? Será que ele não está pensando em mim? Será que ele não vê o que eu estou passando? A gente pensa assim ou não? Então o que a gente está fazendo nessa hora? Nós estamos julgando Deus, questionando os pensamentos dele, porque nós não estamos vendo resultados bons naquilo que nós já fizemos anteriormente, e que no momento em que fizemos nós não nos preocupamos com a base dos nossos pensamentos. Ou seja, no que é que nós nos baseamos para poder tomar uma decisão. Certamente nós pensamos em algo, depois que nós pensamos, nós tomamos alguma decisão e depois vieram as consequências. É nesta hora que chegam as consequências
que a gente se lembra onde é que Deus está. Quando nós deveríamos ter procurado Deus, na hora em que estávamos pensando, porque tudo começa no pensamento. Então, olha só, abra sua Bíblia aí em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Na minha Bíblia diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então, olha só, Deus está dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Essa expressão, eu é que sei, alguém já usou aqui alguma vez? Sabe quando alguém está falando com a gente? Sabe quando alguém fala alguma coisa julgando os nossos pensamentos? Ah, você está fazendo isso por causa daquilo, aquilo outro. E a gente diz: eu é que sei o que eu estou pensando. Ah, você pensou que eu não vinha, né? Aí você diz: eu é que sei o que eu pensei. A gente já corta logo. Por quê? Por que a gente responde desse jeito? Porque a gente fica indignado, porque a gente vê um julgamento precipitado na boca da pessoa. A gente vê que a pessoa está nos julgando, nos tomando por ela, com os pensamentos dela, e querendo adivinhar os meus pensamentos. Então eu pego e digo: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a seu respeito. Então muitas vezes você não pensou nada a respeito daquela pessoa, ou você pensou: não, fulano sempre chega na hora certa, e quando ela chega, você pensou que não vinha. Não pensei nada disso. Eu é que sei o que eu pensei. Agora imagina, Deus está usando essa expressão que a gente usa, nós usamos. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Então quando ele diz: eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, ele está nos confrontando por causa dos nossos pensamentos. Então naquelas horas que a gente questiona Deus, onde é que Deus está? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Ele diz: eu é que sei que pensamentos que eu penso a seu respeito. Eu é que sei o que eu estou pensando de você. E os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz, e não são pensamentos de mal. São pensamentos para dar para você o fim que você deseja. Não é o fim que você não deseja. Então, se você está agora me questionando porque está acontecendo algo com você que você não queria que acontecesse, eu também não queria que acontecesse. Porque o meu desejo é o seu desejo. A Bíblia diz que o homem perverte os seus caminhos e depois ele se ira, o seu coração se ira contra Deus. É isso que nós fazemos. Quando Deus está lá, olhando para o nosso coração, vendo quais são os nossos desejos e querendo realizar os desejos do nosso coração. Vamos em frente aqui. Quando Deus diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, Ele está dizendo: eu tenho pensamentos a seu respeito. Eu me preocupo com você, eu me ocupo com você, eu estou atento à sua vida, a tudo que se passa com você. E nós às vezes questionamos: mas por que então que o Senhor não ajuda? Porque é aquilo que eu disse agora há pouco, a gente está, depois que pensou errado, depois que agiu errado, depois que colheu a consequência que não queria, aí é que nós vamos conversar com Deus. Quando nós deveríamos ter procurado enquanto estávamos ainda em pensamentos. Porque quando estávamos ainda em pensamento, era a hora de pensar como Deus pensa. Porque Deus pensa certo. Se Deus pensa certo a meu respeito, e eu pensar como Ele pensa, logo os pensamentos certos de Deus na minha vida vão me fazer agir certo. Então as consequências que virão consequências boas. E eu não vou questionar: onde é que você está, Deus, que não vem comemorar comigo a minha alegria? Que a gente nunca convida Ele para comemorar. A gente às vezes finge até de morto, porque acha que dar tudo certo é natural. Mas não é sobrenatural. Dar tudo certo é andar no sobrenatural. Se você quer que as coisas deem certo na sua vida, não se iluda achando que é natural as coisas darem certo. O natural é dar tudo errado. Porque o natural é o homem seguir pensamentos humanos. Sabedoria humana administrando os seus pensamentos. Então é natural que tudo dê errado. Agora, quando nós resolvemos andar no sobrenatural, que é não fazer a minha vontade, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, logo eu vou pensar certo. Porque os meus pensamentos vão estar de acordo com os pensamentos de Deus. Então, com essa expressão, o fim que desejais, Deus deixa claro que Ele tem pensamentos a nosso respeito. Ele sabe o que a gente deseja. E os pensamentos dele são de paz e não de mal. Olha só, os pensamentos de Deus em relação a nós, a mim e a você, são de paz. Sabe o que é paz?
É não ter perturbação, é não ter tristeza, é não ter solidão, é não ter dor, é não ter enfermidade, é não ter escassez, é não ter dívida, é não ter opressão. Isso é paz. Você pode considerar isso felicidade, alegria, riqueza. Então, a paz de Deus é um nível de vida muito bom. A paz de Deus é algo que os anjos vivem. Ou seja, já estão imunes a qualquer situação que o inferno possa levantar. Nós podemos viver a mesma coisa, não precisamos atingir o nível dos anjos. Não precisamos ser anjos também para poder viver isso. Por isso é que Deus nos deu essa oportunidade. Nós podemos pensar como Ele. Podemos pensar de acordo com Ele. Porque aí as coisas vão fluir de acordo com a vontade dEle. Conforme a gente viu semana passada, quando a gente anda na palavra, anda no Espírito, a gente toma uma decisão acertada para o caminho da bênção. Porque as bênçãos são espirituais. Então, nós decidimos pensar certo, decidimos crer certo e vamos ver resultados bons. Porque esse é o desejo de Deus. Ninguém pensa nada de ruim para si mesmo. A gente só quer resultado bom para a gente, não é verdade? E Deus quer resultado bom para nós também. Tudo que nós pedimos que estiver em linha com a palavra, diz a Bíblia, será feito. Então, quando Deus diz que Ele quer realizar os desejos do nosso coração, quando Deus diz que Ele tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o que desejamos, Deus está considerando pensamentos certos. Deus não está considerando pensamentos errados, porque Ele não vai se misturar com isso. Deus está considerando pensamentos certos. Deus está considerando você pensando em linha com a palavra dEle, e Ele vai realizar tudo que você desejar e pedir. Aliás, a Bíblia fala que Ele vai dar muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porém em linha com a palavra, em linha com os pensamentos de Deus. Então, o fim que nós desejamos para nós sempre foi um final bom, mas os meios que nós usamos nos conduzem a cometer erros. E aí a gente acaba por atrair problemas sérios para nós. E esses problemas sérios acabam levando a gente a questionar Deus. Então, diante de uma circunstância ruim, nós começamos a julgar os pensamentos de Deus. É nessa hora que a nossa mente começa a trabalhar. Ei, onde é que está Deus? Por que é que Deus não está me socorrendo? Por que é que Deus não está me respondendo? Por que é que Deus não me cura? Por que é que Deus não isso, Deus não aquilo? Quando nós pensamos errado, quando nós deixamos descer coisas erradas para o nosso coração, e por causa disso nós falamos errado, trazemos à existência coisas que nós não desejávamos, depois nós vamos questionar Deus. Tem pessoas que confessam uma enfermidade a vida toda, e depois perguntam por que é que Deus não me cura. Está pensando errado. Ela pensa que tem a enfermidade, quando a Bíblia está dizendo que você não tem. Quando a Bíblia diz que você é curado. Então, amados, às vezes quando a gente está perguntando onde é que Deus estava no momento que eu errei, isso quando a gente descobre aonde errou, né? Então, onde é que Deus estava quando nós erramos? Deus estava do outro lado. Não adianta a gente falar que Deus estava ali presente. Nessa questão de pensar certo e errado, Deus estava lá do lado que pensa certo. E nós estávamos do lado que pensa errado. Pensamos errado. Naquele momento. Esse foi o erro. E Deus nunca vai transpor essa barreira de passar do lado certo para o lado errado para nos abençoar. Eu penso errado, eu creio errado, eu falo errado e trago à existência um resultado errado. Olha só, eu tenho um sintoma de uma enfermidade, está doendo aqui. Aí eu vou para a Bíblia, Deus está dizendo, você foi sarado, você é curado. Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí você diz, mas está doendo. E ele está dizendo, mas você é sarado. E ele diz, o diabo é ladrão. O diabo é ladrão. O diabo é abusado. Então você tem poder e autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a enfermidade. Foi Deus que nos deu isso. Ele diz, implorai as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por quê? Porque Deus nos deu autoridade sobre a enfermidade. Você crê nisso ou não? Então nós temos poder para rejeitar o pensamento errado, que vem por causa de um sintoma, que vem por causa de um diagnóstico médico, que vem por causa de uma informação,
que foi gerada no inferno, e nós andamos contradizendo a palavra e aceitando aquela situação que Deus está negando. Deus está dizendo o contrário. E aí ele diz, você é curado. E eu digo, eu estou doente. E ele diz, você é curado. Quem é que está certo? Deus está pensando errado? Quem é que está pensando errado? Se é você que está pensando errado, por que não muda o pensamento? E seja curado. A Bíblia diz que Jesus, ele não pôde curar a todas as pessoas que vieram procurar por ele. Jesus não pôde curar. Isso significa que Deus não vai invadir a sua privacidade. Deus não vai invadir a sua, vamos dizer assim, não é privacidade. Deus não vai agir o seu poder de decisão. Porque falta de fé ofende a Deus. Tá certo? Você decide não crer, Ele não pode te curar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus está dizendo que você é sarado, você é curado, você é próspero, Ele deseja que você seja rico, que você seja abençoado. E aí você fica dizendo, não, nada na minha vida dá certo, nada que eu faço dá certo, tudo que eu faço está errado. É porque tudo que você faz baseado nos seus pensamentos. E nunca se ocupou em fazer de acordo com os pensamentos de Deus. Antes de fazer, pensar, o que é que Deus faria no meu lugar? O que é que Jesus faria no meu lugar? Espírito Santo, o que é que eu faço nessa situação? Antes de eu agir, antes de eu deixar uma decisão descer para o meu coração, o que é que eu faço? E ele vai responder a você, pense os pensamentos de Deus. Somos nós que administramos os nossos pensamentos. No que é que nós devemos pensar. É você quem administra o seu pensamento. Você pode se negar a pensar em alguma coisa. Já aconteceu ou não com você? Você está pensando, nossa, que pensamento ruim que veio. Eu não preciso estar pensando nisso, eu não quero pensar. Já aconteceu isso? O que falta para nós não é a atitude de rejeitar certos pensamentos. Mas o que está faltando é buscar discernimento do que é pensamento certo e o que é pensamento errado. Porque o poder de rejeitar pensamentos errados já está dentro de nós. Nós temos um espírito recriado em Cristo dentro de nós que nos dá poder de pensar certo. Nós temos a mente de Cristo. Se isso não bastar, nós podemos saber quais são os pensamentos de Deus em relação a qualquer situação que nós estamos vivendo. Preste bastante atenção, que isso é uma pérola para a tua vida. Eu sei que nesse momento você está aí, como é que eu faço para saber o que Deus pensa? É fácil, nós vamos chegar lá. Eu tenho em mim o poder de decisão. Eu preciso agora saber discernir qual é o pensamento que é certo e qual é o pensamento que é errado. Amém? Então é simples. O pensamento que eu penso sem buscar conhecer quais são os pensamentos de Deus, eles estarão errados. Quando eu tenho uma questão, um problema para resolver, uma situação que eu vou precisar tomar uma decisão, eu preciso saber o que é que Deus pensa a respeito disso. Tá certo? O que é que Deus diz a respeito disso? O que Ele pensa? Porque Ele pensa coisas a meu respeito. Tudo que eu vivo, Ele sabe. Tudo que eu sinto, Ele sabe. Quando o Espírito Santo habita em você, antes que você possa dizer, ai, está doendo aqui, Ele já sabe que doeu. Você não conta para o Espírito Santo que está doendo alguma coisa em você. Você não conta para o Espírito Santo que seu coração está triste. Você só repete. Porque Ele sabe no exato momento que cada sintoma, sentido, pensamento passa pela sua vida. Tudo que passa na sua mente, tudo que se passa no seu coração, tudo que acontece com o seu corpo, tudo, não fica nada de fora. É importante para Deus. E Ele está atento a tudo que você vive, a tudo que você, em tudo que você se alegra, em tudo que você se entristece. Ele está atento e é conhecedor juntamente com você. Amém? Você crê nisso ou não? Agora, por que é que Ele deixa então as coisas acontecer? Porque você tem livre-arbítrio. Ele te deu poder de transformar as coisas. Ele te deu poder de andar numa situação diferente. Nós temos 3 barreiras que nós precisamos quebrar para poder ter um pensamento certo. A primeira barreira a ser quebrada é você pensar certo a respeito de Deus, ter pensamento certo a respeito do que Deus pensa. Não julgar Deus, questionar Deus, mas é você saber exatamente o que Ele pensa a seu respeito.
Se ele diz na palavra dele que é ele quem sabe que pensamentos ele pensa a nosso respeito, é porque nós pensamos errado em relação ao que Deus pensa a nosso respeito. Ele está nos corrigindo. Eu é que sei. E quando a gente se manifesta para falar dos pensamentos dele, a gente pensa errado. A gente fala errado. Olha só, a gente pensa errado, esse pensamento errado desce para o nosso coração, e aí a gente solta pela boca, julgando Deus. Aí a consequência continua sendo ruim. E lá vem mais, porque estamos julgando o próprio Deus. Se eu estou diante de uma circunstância ruim, e eu penso, Deus não pensou isso para mim. Não é isso que Deus deseja que eu viva. Não, Deus não quer me ver passando por isso. Essa não é a vontade de Deus. Se eu pensar assim, eu vou estar pensando corretamente. Tá certo? Por quê? Você crê na palavra dele? Na palavra dele, ele diz: eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal. Então, ele não quer que você se sinta mal, ele não quer que você passe mal, ele não quer que você sofra. Os pensamentos dele são de paz, não são de mal. Então, quando você conseguir controlar os seus pensamentos, vai vir pensamento ruim, vai, opa, mas peraí, esse pensamento está errado. O pensamento certo qual é? É eu pensar, Deus não está nesse negócio não. Deus não tem doença para colocar em filho não. Deus não corrige filho com enfermidade não. Porque ele diz que o pensamento dele a meu respeito é pensamento de paz, não de mal. Doença é mal, enfermidade é mal, dívida é mal, tristeza é mal, solidão é mal. Qualquer coisa que a gente acha ruim, Deus também acha ruim, gente. Então, quando a gente deseja coisas boas para a gente, Deus está desejando junto. Porque Deus é bom. Ele é bom. Nós pensamos que somos bons, não somos. Ele sim é um Deus bom. Eu estou pensando certo em relação ao que Deus pensa a meu respeito, eu já vou estar começando a andar no caminho certo. Para que os meus pensamentos comecem a ser arrumados. Amém? Ou seja, eu preciso fazer um treinamento, eu preciso fazer anotações, eu preciso me policiar todos os dias da minha vida, para tudo que eu pensar, eu estou pensando de acordo com os pensamentos de Deus? Porque se eu não estiver pensando de acordo com os pensamentos de Deus, então eu vou estar pensando de forma errada. Quando eu penso errado, eu creio errado. Vai descer coisa errada para o coração. Quando eu falar, Jesus disse o quê? A boca fala que o coração está cheio. Então quando eu falar, eu vou falar errado. Quando eu falo, eu trago à existência as coisas que não existem, porque eu disse aquilo que eu creio. Se eu crio errado, se eu pensei errado, eu criei errado. Se eu criei errado, eu falei errado. Se eu falei errado, eu trouxe à existência o que eu não queria. E Deus não está nesse negócio. Agora, se eu penso, eu acho que Deus não quer me ver curado, penso que Deus não está nem aí comigo, Deus não gosta de mim, em que base nós estamos firmando os nossos pensamentos? Qual é a base que eu tenho para pensar isso? Você por acaso viu Deus amaldiçoando você na palavra dele? Ele dizendo, eu vou castigar você, eu quero ver você sofrendo, eu quero ver você, os meus filhos abandonados, passando fome. Você viu isso na Bíblia? Deus só fala dos filhos com amor. Ele só diz coisas boas a respeito dos filhos. Então os pensamentos de Deus são todos bons. Quando eu pensar errado a respeito dos pensamentos de Deus, eu não posso esperar que Deus tenha dó de mim e resolva o meu problema. Eu sou a grande pedra de tropeço no caminho de Deus para me abençoar. Amém? Ele já liberou as bênçãos e eu tenho impedido que as bênçãos caiam sobre a minha vida porque continuo pensando errado. A segunda barreira a ser quebrada é pensar certo a meu respeito. Eu tenho que pensar certo a meu respeito. E o que é pensar certo a meu respeito? Quando a gente se menospreza, nada que eu faço dá certo. Eu nunca consegui tal coisa. Eu nunca consegui isso ou aquilo. Eu sempre tive dificuldade nisso ou naquilo outro. Eu nunca dou conta de fazer isso ou aquilo outro. Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Isso é pensamento certo a seu respeito? Quando a Bíblia diz o quê? Deus te capacita. Deus te dá sabedoria. Deus te dá inteligência.
Ah, eu sou tão fraco. Deus te dá forças para adquirir riqueza. Diga o fraco, eu sou forte. Olha só. Diga o fraco, o que verdadeiramente é fraco, diga, eu sou forte. Então, você vê que a palavra de Deus, ela está sempre falando contra tudo aquilo que é ruim para nós. Você já se deu conta disso ou não? Você não vê Deus falando, oh, que bênção, meus filhos todos endividados, cheios de enfermidade. Você já viu Deus falando isso? Mas não, você vê Deus falando, faço votos pela tua prosperidade e saúde, tanto quanto vai bem a tua alma. Nós somos feitos de espírito, corpo e alma. Deus deseja que tudo vá bem nas 3 áreas, nos 3 aspectos de vida que nós temos. Amém? O desejo de Deus é que tudo te vá bem. Tudo te vá bem. Então, o que é eu pensar certo a meu respeito? A Bíblia diz que eu posso algumas coisas. A Bíblia diz que eu tenho algumas coisas. A Bíblia diz que eu sou algumas coisas. Então nós devemos pensar que nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Isso é pensar de acordo com os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que nós temos tudo que a Bíblia diz que nós temos. Então, nós temos que crer e praticar isso. Dizer isso, crer nisso. Porque esse é o pensamento de Deus. E nós podemos tudo que a Bíblia diz que nós podemos. Se a Bíblia diz que nós podemos alguma coisa, é porque nós podemos. Então, olha só. Em Provérbios, capítulo 23, no verso 7, diz: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Deus está nos ajudando em toda a palavra, em tudo que ele se refere a filhos, ao povo dele. Deus está nos ajudando a pensar certo. Você já imaginou isso? Já parou para pensar nisso? Ele está nos ajudando o tempo todo, está nos incentivando, está nos fortalecendo. Ele está dizendo, olha, você tem o Espírito Santo, ele te fortalece, se encha dele. Você tem a mente de Cristo, você pode, você tem. Você pode tudo naquele que te fortalece. Né? Você é curado, é sarado, você é raça eleita, povo santo, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo que você vê Deus falando a respeito do povo que é dele, dos filhos dele, Deus está nos incentivando a pensar certo todo o tempo. Em toda a palavra dele, ele está nos incentivando a pensar certo. O que Deus está dizendo para você hoje é, pense certo, pense como eu penso. Então, quando nós dizemos, eu sou uma pessoa doente, Deus está dizendo que isso é mentira. Deus diz que você é curado. Por quê? Porque tudo começa no espiritual, depois vem para o material. Amém, gente? Então, olha só, no espiritual, você é curado. Tá certo? Quero que você entenda bem isso. No espiritual, você é abençoado. Vamos falar de cura. No espiritual, você é curado. Agora, se você não pensa como Deus pensa, se você não anda pela palavra, se você não conhece a palavra, não conhecendo a palavra, logo você não sabe como Deus pensa, então você diz ao contrário do que a palavra diz. Então a Bíblia diz, você é curado no espiritual. Para você trazer isso para o material, você começa a pensar como Deus pensa. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, porque meu Deus diz que eu sou curado, a palavra dele diz que eu sou curado, as palavras dele são espírito e vida, eu ando em espírito, eu ando na palavra, então eu sou curado. Então o que acontece? Os seus pensamentos vão gerar fé no seu coração. A fé que vai ser gerada no seu coração vai sair pela sua boca. Quando sai pela sua boca, você traz à existência aquilo que não existe. Tudo que sai pela sua boca, de choraminguela, de reclamação, de murmuração, de verdade, que nós dizemos que são as nossas verdades, mas é verdade, eu estou passando por isso, o que eu vou fazer? Eu não vou negar. Não é para negar, não, é para contrariar, é para pensar contra isso. Esse pensamento é o errado. Você está passando, é verdade que você está passando? É, mas essa verdade é uma mentira que está na sua vida, porque a verdade da sua vida é uma vida vitoriosa, é uma vida de abundância, porque foi isso que Deus pensou para a sua vida. Aleluia!
Foi isso que Deus pensou para a sua vida. Uma vida de vitória, uma vida sarada, uma vida curada. Você é visto por Deus como uma pessoa poderosa. Por isso que Ele te deu poder de decisão. Você decide andar certo. Você decide pensar certo. E ninguém, nem o inferno todo, sendo multiplicado 1000 vezes, pode se levantar e fazer com que você decida diferente. Você decidiu? Está decidido. Ninguém tem poder de mudar a sua decisão. Se você disser, eu vou optar agora, eu vou decidir agora a pensar certo. Vai ser uma briga, vai ser uma luta, porque eu estou acostumado a andar na carne, mas a partir de agora eu quero andar em espírito. Andar em espírito e andar na palavra. Para andar na palavra eu preciso conhecer a palavra, me encher da palavra. Eu preciso dizer para Deus, eu creio no que você diz a meu respeito, e o que você diz a meu respeito é a verdade. Você tem pensamentos bons a meu respeito, e é esses pensamentos que eu quero viver, esses são os pensamentos que eu quero pensar, esses são os pensamentos que eu quero que desçam para o meu coração, e é isso que vai sair pela minha boca, porque eu sou aquilo que o meu Pai diz que eu sou, eu tenho aquilo que o meu Pai diz que eu tenho, eu posso aquilo que o meu Pai diz que eu posso. A terceira barreira a ser quebrada é conhecer os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão expressos na palavra dele. Na palavra de Deus, eu encontro os pensamentos de Deus. Amém? Nos mandamentos de Deus, nos conselhos de Deus, nas exortações, nas correções, nos ensinos, nas revelações de coisas futuras, eu encontro os pensamentos de Deus. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, irmã Andrete. Se você cismar de saber o que eu penso a seu respeito, o que é que você vai fazer? Se você tomar a decisão, olha, eu quero saber o que é que o pastor Adalberto pensa a meu respeito, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que chegar até a mim e dizer, pastor, eu quero saber o que é que o senhor pensa a meu respeito. Você vai ter que se dirigir a mim, certo? Você vai ter que arrancar de mim aquilo que eu penso de você, porque só eu sei o que eu penso de você. Eu, como ser humano, posso mentir para você. Agora, se você for até Deus, para dizer, Deus, Pai, o que é que você pensa a meu respeito? Ele vai te falar toda a verdade. E a maneira que nós temos de buscar em Deus o que é que Ele pensa a nosso respeito, está aqui, ó, na palavra dele. Ele já providenciou tudo, Ele já antecipou tudo. Deus preparou tudo que você ainda vai precisar, já está tudo pronto. Então, se você quiser hoje, olha, se esse negócio é assim que funciona, se eu pensar como Deus pensa, eu vou mudar a minha vida, então eu quero pensar como Deus pensa, eu quero descobrir os pensamentos dele. Então você precisa conhecer a palavra dele. Você precisa dedicar a sua vida para ler a palavra dele, meditar na palavra dele. Amém? Isso vai abrir a oportunidade, vai abrir portas para você ser ensinado nas demais coisas pelo Espírito Santo. Porque você vai gerar intimidade com a palavra de Deus. Você vai gerar uma intimidade com aquilo que Deus pensa a seu respeito. Amém? Então, amados, conhecendo a palavra de Deus, eu conheço os pensamentos de Deus. Conhecendo os pensamentos de Deus, eu posso decidir andar nos pensamentos dele. Se você disser agora, não, eu decido hoje andar nos pensamentos de Deus, você sabe quais são? Então você precisa conhecer agora. Você precisa saber o que Deus pensa a respeito, pelo menos, de alguma coisa inicial que você está precisando urgentemente. Olha, vamos falar de enfermidade. Eu estou aqui com uma doença aqui na coluna, estou com um bico de papagaio. O que é que Deus pensa a respeito disso? Então você vai para a palavra, você vai encontrar Deus dizendo, você é curado. Você é completamente curado. Você vai encontrar na palavra Deus dizendo, se habita em você o espírito daquele que ressuscitou Jesus, que estava morto no meio dos mortos, este mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai vivificar o teu corpo mortal, por meio do Espírito que habita em você. Então a palavra está sempre dizendo o contrário daquilo que você crê, sem dúvida nenhuma, e que é ruim, porque é um pensamento errado. Você só pode alcançar cura da parte de Deus se você pensar certo. Porque é pensando certo que você vai gerar fé. Gerando fé, você alcança aquilo que você precisa e quer. Está comigo ou não? Então, andando em linha com os pensamentos de Deus, eu estarei andando debaixo das bênçãos espirituais. Nós queremos viver as bênçãos que Ele já dispensou para nós. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Já fomos abençoados. Não estamos vivendo? Por quê?
Porque precisamos andar na palavra. Então, quando nós estivermos andando na palavra, andando de acordo com os pensamentos de Deus, então as bênçãos espirituais vão despencar sobre a nossa vida. Quando as bênçãos espirituais chegarem na nossa vida, começarem a fazer a diferença, olha, você vai ser primeiramente abençoado, você vai primeiramente perceber mudança, crescimento na vida espiritual. Esse deve ser inclusive o nosso desejo, porque se eu desejo primeiro as coisas materiais, eu não passo de um especulador de Deus. E muito provavelmente, em eu alcançando as bênçãos materiais que eu desejo, eu depois vou desprezar a presença de Deus. Então, quando eu desejar primeiro o espiritual, quando eu estiver andando em linha com a palavra, em linha com os pensamentos de Deus, eu vou estar debaixo das bênçãos espirituais, o material vai chegar junto. Eu vou prosperar, eu vou ter saúde, eu vou ser abençoado, conforme a palavra diz. Você vai ser bendito aonde você chegar. Você vai ser luz aonde você entrar. Você vai ser bendito aonde entrar, aonde sair, aonde você estiver. Vai ser bendito o teu fruto, o fruto do teu ventre, o teu cesto, a tua amassadeira, tudo vai ser bendito. Tudo vai ser abençoado. Porque as bênçãos estão sobre a sua vida. Porque, como diz lá em Deuteronômio, são as bênçãos da obediência. E obedecer a Deus, você pode entender hoje, significa simplesmente pensar como Deus pensa. Se você pensar como Deus pensa, você nunca vai pensar, para ser abençoado por Deus eu tenho que deixar disso, eu tenho que deixar daquilo, eu tenho que deixar daquilo outro. Se você pensar como Deus pensa, você não vai nem lembrar que tem que deixar de alguma coisa. Você deixa automaticamente. Porque se Deus pensa que Ele não quer algo, você deve pensar, eu também não quero. Olha, seu pai não quer isso, eu também não. Mas você faz, não faço mais, meu pai não quer. Eu penso igual a ele. Ou seja, nós temos que ser rápidos no nosso poder de decisão. Porque Deus pensa e eu pego carona com Ele, eu não preciso quebrar minha cabeça. Quando Deus olha, Deus é Ele que sabe pensar. É Ele que pensa direito. É Ele que pensa certo. Eu só vou imitar a Deus. A Bíblia diz imitar. Eu devo ser imitador de Deus. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo imitava Cristo. Antes ele imitava nada, ele perseguia os crentes. Depois que ele conheceu a Cristo, ele disse, opa, agora eu vou imitar. Ele faz, eu faço igual. Ele faz, eu faço igual. Ele fala, eu obedeço. Paulo teve uma situação que ele estava, rapaz, eu não sei se eu vou para lá, para aquela cidade agora, porque o negócio já está feio. Aí Deus disse para ele, Jesus aparece e disse, Paulo, não temas, vá em frente. Paulo simplesmente foi em frente. Deus está dizendo que eu posso ir, então eu posso ir. Eu não tenho que me preocupar com nada. Se Deus está dizendo que eu posso. Eu penso como Deus, logo eu resolvo todos os meus problemas. Eu queria só deixar uma base bíblica para você, para eu terminar esse estudo de hoje. Colossenses capítulo 3, no verso 2, diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, Deus está nos dizendo o que é que nós devemos pensar. Se você achar que isso aqui é muito pouco, lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você pegar esse versículo bíblico e meditar nele, com calma, você pode meditar nele um dia inteiro, que cada vez que você lê ele meditando, você vai descobrir uma coisa nova. Eu quero ajudar você só um pouquinho. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, uma doença, uma enfermidade, que para você é verdade, para Deus é mentira, qual é a verdade? Você não está doente. Então você não vai pensar que você é doente, você vai pensar que você é curado, porque Deus está dizendo que você é curado. Amém? A Bíblia diz que Deus é verdadeiro. Está certo? Então, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que você pensar a seu respeito, todo conceito que você tem de você, pense assim, e Deus, o que é que Ele pensa? Você vai ver que é o contrário.
Então, o que é verdade? O que você está pensando ou o que Deus está pensando? É o que Deus está pensando. Então, você precisa pensar naquilo que Ele está pensando a seu respeito. Então, antes de você abrir a sua boca diante de um espelho para denegrir a sua pessoa, a sua imagem, a sua capacidade, seja lá o que for na sua existência, pense o que é que Deus pensa a respeito daquilo, para você dizer a verdade, para você pensar a verdade, não aquilo que o mundo, o sistema e Satanás tem colocado na sua cabeça e você tem admitido. É por isso que nós vivemos derrota, porque nós admitimos, aceitamos os pensamentos do inferno, do sistema, de pessoas guiadas por Satanás. Depois, olha, tudo que é respeitável. Quantas coisas nós fazemos, nós pensamos que não merece um pingo de respeito? Quantas coisas nós dizemos que não merece um pingo de respeito? O que é respeitável? Procure na palavra de Deus o que é respeitável. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é puro, que tipos de pensamento você tem tido? São puros? Não, pastor, tem hora que eu penso umas besteirinhas. Então não é isso que é para ocupar seu pensamento, porque esses não são os pensamentos de Deus. Tudo que é amável, a coisa que a gente mais vê no meio das conversas, senta num salão de cabeleireiro, você vai ouvir: ah, eu odeio isso, eu odeio aquilo. As pessoas não falam isso? Eu odeio tal coisa. Isso está na boca das pessoas. Jesus disse: olha, o que sai pela boca é porque o coração está cheio. Então, tudo que é amável. Então, em vez de eu pensar no que eu odeio, em vez de eu pensar no que é ruim, vamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é amável. Porque aquilo que eu pensar é o que vai descer para o coração, é o que vai sair pela boca, é o que vai trazer existência, aquilo que eu estou dizendo. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, o louvor deve ser para quem? Para Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória é para Deus. Existe louvor naquilo que você está pensando? Os seus pensamentos estão glorificando a Jesus? Não. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensamentos bons, pensamentos de Deus. Então, não está difícil para a gente saber o que é que Deus pensa a nosso respeito. Pastor, eu estou passando por uma situação tão difícil. Olha, você pensou errado lá atrás, você deixou de ser coisa errada do seu coração lá atrás, você decidiu errado lá atrás, você trouxe à existência coisas erradas para você, mas hoje Deus tem pensamentos bons para trazer para você o fim que você deseja nessa situação ruim que você está passando. Porque Deus te vê, sabe como? Como Deus. Ele tem uma capacidade infinita de te amar, ainda que você erre. Ele está sempre pronto e esperando que você passe de um momento para outro a pensar como ele pensa. Quando você começar a pensar a seu respeito, como Deus pensa, você vai ver que a sua vida começa a mudar. Você começa a ter força para fazer o que nunca teve força para fazer. Você começa a ter coragem para fazer o que nunca teve coragem para fazer. Você começa a ter capacidade para fazer o que você sempre disse que você não tinha capacidade. Tudo o que você nunca fez, você vai passar a fazer. Tudo que você nunca conseguiu, você vai passar a conseguir. Porque tudo na sua vida vai ser diferente. Os pensamentos de Deus são os pensamentos certos. E eu, para encerrar, eu quero que você ouça bem e guarde isso no seu coração. Se quiser anotar, anote. Para pensar certo, eu preciso observar as coisas certas. Sabe o que é observar? Se você vai comprar uma flor, por exemplo, uma dúzia de rosas, você chega lá num balde que tem 30 dúzias de rosas, você vai fazer o quê? Vai primeiro observar. Você não vai catar lá, vamos ver se eu dou sorte. Você vai observar primeiro. Tudo aquilo que você observa leva você a um momento de decisão. Então, você vai precisar observar as coisas certas. Aquilo que eu observo, que eu presto atenção, é isso que vem para o meu entendimento. Se você presta atenção na palavra de Deus, se você dá atenção para a palavra de Deus, é isso que vem para o seu entendimento. Aquilo que vem para o seu entendimento é isso que entra no seu coração. Aquilo que entra no seu coração é o que você vai falar. E aquilo que você falar é o que vai acontecer. Semana passada nós falamos daquele versículo lá de Provérbios. Assim como o homem pensa no seu coração, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, se hoje nós somos um resultado que nós não gostamos, é porque nós pensamos nisso. Nós pensamos
esse resultado. Nós plantamos esse resultado com os nossos pensamentos. Ainda é tempo de mudar completamente. Ainda é tempo de uma virada que pode mudar completamente, radicalmente a sua vida. Você mudar a sua forma de pensar. Parar de pensar errado e começar a pensar certo. Comece a pensar os pensamentos de Deus. Amém?